No final do ano de 2010, ao mesmo tempo que o número de usuários de smartphones e redes sociais no Brasil aumentava, no interior de São Paulo, o país conheceu uma das primeiras denúncias envolvendo crimes cibernéticos. Alguns meses após a apuração, o caso foi arquivado. Porém, seu ocorrido foi esquecido por boa parte da população, não se pode dizer o mesmo das vítimas. A festa fantasia do quarto ano de engenharia, né? Se você morasse naquela cidade, você iria nessa festa. Pra você ter noção do tamanho da festa que era. E o Rafa, né, naquele ano, ele foi o principal organizador da festa. Não, ele fazia tudo naquele ano, né? Ele fazia parte do diretório acadêmico, fazia parte do Grêmio, era capitão de futebol, do time de futebol, de basquete, até remo ele fazia, para você ter noção. Ai, nossa, quando eu conheci a Mariana, eu pensei que eu ia odiar ela. Achei ela assim, ai, que saco essa menina. Aí a gente, ficou morando um mês e a gente mal se falava. E aí ela entrou na faculdade, ela já tinha um namorado, um menino, acho que estudava economia, o nome dele era Honório, e aí eles viviam grudados. E aí a gente fez o primeiro churrasco da casa. E aí a gente, começou a se aproximar, conversar mais. Aí eu, gostei dela, assim, do jeito dela. Mas, assim, eu achei ela muito reservada. Ela sempre foi uma pessoa muito reservada. Mas eu gosto muito dela. A gente morava junto na época. A República era cheia, chegou até a ter umas 6 mulheres morando lá. E aí, quando a gente falou da festa, todo mundo se animou, inclusive a Mariana, que raramente saía com a gente. O Honório, que era o namorado dela na época, ia estar fora da cidade. Ela achou uma oportunidade boa para sair com as amigas. Cara, o Rafinha é o seguinte, é um colega de infância, desde pequeno que eu conheço o Rafinha. E a gente sempre teve muita amizade lá no interior. E assim, ele tava pilhando a gente para vir para essa festa que ele tava organizando. E a gente veio, a gente na verdade a gente ia vir. No final acabou que não deu para vir, eles me colocaram num congresso, numa coisa que eu nem sei mais que porra é essa que era, que eu acabei não podendo vir. A Mariana sempre foi de beber muito, não era surpresa pra ninguém. Mas na festa a gente viu que ela começou a passar um pouco da conta e tal. Só que também chegou uma hora que a gente perdeu a noção e também não sabia mais o que a gente estava fazendo. No dia seguinte, o Rafael e o Marcelo chegaram de manhã. Estavam com cara de ressaca. Eles começaram a mostrar alguns vídeos para todo mundo que estava na República. Eles estavam no motel com outra mulher. E depois de mostrar, eles mandaram esse vídeo para todo mundo, inclusive para mim. E, bom, eu acabei repassando para outras pessoas. A festa foi numa quinta-feira e eu não tinha visto a Mari ainda. Eu cheguei em casa, dormi, aí acordei, fui pra aula. Eu não tinha visto que ela não tinha dormido em casa. Aí eu cheguei na aula, era acho que 1h da tarde. E aí uma menina veio e me mostrou o vídeo. E eu não acreditei, faltei cair dura. E aí eu fiquei assim pensando, como que uma menina que estuda psicologia, que nem tinha ido pra festa, tem um vídeo da Mari num motel com 2 caras? Uma das principais características da internet é a democratização da informação. Uma vez que a informação sai do emissor, ela pode ser enviada, transferida, distorcida e mal interpretada por qualquer pessoa. Isso vale para computador, smartphone, desde aqueles e-mails que você envia diariamente, até aquela mensagem no celular para o seu namorado ou namorada ou para o seu melhor amigo. Então, uma vez que a porta foi aberta pelo emissor com uma mensagem, essa mensagem perde para sempre o controle de como ela vai ser usada ou vai ser distribuída. Eu me lembro que eu havia conversado com a Mariana na sexta, que foi um dia depois do ocorrido. Ela estava bem diferente. Achei até que fosse ressaca da festa.
Ela perguntou se eu tinha visto o Honório. Eu disse que não. E aí, quando eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, ela simplesmente ficou muda. Começou a chorar muito. Quando a Mariana chegou, já era de manhã e ela não mostrou nada diferente. Tanto que quando a gente viu o vídeo, a gente nem acreditou. E aí, nos dias seguintes, que a situação começou a ficar estranha, o namorado terminando com ela, os amigos utilizando na faculdade. E a gente viu que a coisa estava ficando bem crítica. No dia seguinte da festa, foi numa sexta-feira, a sala estava bem vazia, era normal depois, todas as vezes que tinha essa festa fantasia, a sala não ficar muito cheia. E no meio da aula, os alunos começaram a fazer brincadeiras, eu vi que eles estavam meio agitados, mas eu não entendi direito o que estava acontecendo. Foi depois da aula, na sala dos professores, conversando com outros colegas, que eu entendi o motivo daquele alvoroço. E já estava circulando o vídeo, inclusive com os professores. Eu fiquei preocupado, né? Eu sou professor há muito tempo, sei como é que é esse tipo de situação. O homem sempre se sai bem, mas a mulher costuma sofrer bastante. Após a divulgação do vídeo de Mariana na internet, a Delegacia de Proteção à Mulher acionou o Ministério Público solicitando a remoção das imagens. A ausência de uma legislação específica para crimes desse tipo na época fez com que o Ministério Público não se pronunciasse sobre o caso. E aí, depois do que aconteceu, ela não queria sair de casa. Aí a mãe dela teve que vir lá de Minas para, né, dar um apoio a ela, ficar com ela. E o Honório, nossa, coitado, ele não estava entendendo nada. E foi, acho que mais ou menos uma semana depois da festa, e com todo aquele burburinho na facu, que eu ouvi ela falando assim: não era eu não estava em condições de fazer nada. Tipo, eu ouvi ela falando isso. Uma semana após a festa fantasia, Mariana foi até a Delegacia de Proteção à Mulher prestar queixa de estupro contra Marcelo e Rafael. Logo após a acusação, vários grupos da universidade entraram na discussão e as fotos dos alunos foram colocadas em redes sociais. Muitos se mobilizaram e os rostos de Marcelo e Rafael passaram a estampar jornais e revistas locais. É normal que o crime contra a mulher seja denunciado um tempo depois que ele acontece, fruto do preconceito que a vítima sofre quando faz a denúncia. No caso específico da Mariana, se levarmos em consideração o ambiente que ela estava e o fato desses jovens gozarem de um certo prestígio nesse ambiente, uma semana me parece um tempo bastante razoável. Eu não tenho dúvida alguma que foi em função do ambiente que ela estava e do fato de estar sofrendo bullying digital que a Mariana tomou a coragem para denunciar esses dois jovens rapazes. Então, eu recebi o vídeo, né, entre centenas do mesmo naipe todo dia, não vi nada demais, não vi motivo nenhum para ele ser chamado de estuprador, nem para ela ser atacada na rua. Para mim não fazia o menor sentido. No começo eles não estavam dando muita bola pra essa história não, sabe? Falava que não ligava, não estava preocupado, mas aí depois o trem ficou feio. O Marcelo começou a sofrer com essa história lá em São Paulo, o negócio começou a encrespar, eu fiquei preocupado, o Rafinha dando menos bola, mas a gente sabia que a coisa estava ficando séria. Via que tinha gente fazendo uns grupos em rede social, umas coisas meio violenta, meio escabrosa. Eu falei, ó, tem que prestar atenção. Então, eu me aproximei da Mariana logo que eu soube do crime, porque ela não é a única pessoa que eu conheço que já passou por isso. E eu fui cumprimentá-la, né, pela coragem que ela teve. Inclusive, eu usei o blog, todas as minhas mídias sociais, o Face, o Instagram, né, porque eu tenho mais de 100 mil seguidores, né, eu tenho uma influência sobre as pessoas. E usei disso para apoiar ela, para falar da coragem que ela teve, né, e levantar, ver esse impacto, né, na opinião pública, que foi inclusive bem positivo a nosso favor. O caso do Rafael e do Marcelo é bastante curioso, pois levanta um aspecto importante das mídias sociais, que é o de dar voz às minorias. Então é cada vez mais comum
o número de pessoas com mais de 400 ou 500 conexões nas redes sociais, Orkut ou Facebook. Então, comunicar para um número de pessoas dessa magnitude era muito mais difícil. Mas as redes sociais e os smartphones deram um megafone para praticamente qualquer cidadão. Então, essas pessoas passaram a ter uma ferramenta de defesa contra o bullying. Nesse caso, o que vimos foram diversos grupos de proteção à mulher tomando partido da adolescente, com um poder de destruição na vida dos dois jovens que sequer tinham sido julgados. O pior de tudo era a opinião pública. Aquele monte de gente batendo na nossa porta, os vizinhos falando, fotos nossas na internet como os pais dos bandidos. O Roger perdeu muito cliente, e a loja quase fecha. A gente perdeu dinheiro, perdeu estima, amigos. É difícil, porque não era verdade. Não era nada verdade. Meu filho não era isso. Meu filho não é isso. Meu filho não é um monstro. Ele é muito bom. Ele era muito bom. Com o aumento da hostilidade pública, os pais de Marcelo e Rafael iniciaram várias ações para que as imagens de seus filhos fossem retiradas da internet. O pedido tramitou até o arquivamento do caso. Então, diante disso tudo, eu resolvi criar um plebiscito informal no meu blog, né? Porque são, assim, muitas pessoas. Acredito que, assim, mais de 10 mil pessoas eram a favor da prisão preventiva deles. Mas também, claro, né? Não precisa ser advogada ou trabalhar na polícia para saber que eles representavam realmente uma ameaça para a sociedade. O Brasil é o país da histeria, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui acontece um crime hediondo e a opinião pública e das pessoas se juntam contra o suspeito no primeiro minuto. E isso tudo mesmo sabendo que um processo de uma investigação criminal, elas demoram anos, né? Mas mesmo assim a mídia já tem o seu veredito pronto desde o início. E o que acontece no Brasil? Prisão preventiva. O que nos outros países é uma exceção, aqui é a regra. E quando eles começaram a falar desse trem de prisão preventiva, aí o Marcelinho e o Rafa ficaram preocupados. Aí o negócio começou a ficar muito preocupante mesmo, porque assim, você sabe o que eles fazem com estuprador na cadeia, né? Depois da acusação, aí tudo ficou diferente, né? O pessoal que tava chamando ela de puta, de vagabunda, agora tava mandando condolências, tava mandando presentinhos, flores. Até o Honório queria voltar com ela, mas aí já era tarde, né? Eu acho que no fundo a Mariana sentia aquele gosto de vitória, sabe? No começo ela sentia que ela tinha sido humilhada. E depois ela tinha a cidade inteira do lado dela, comovida, com remorso. Vai dizer que ela não tirou vantagem disso? Mentira. Vantagens de vários tipos. Por exemplo, ela matava a aula, pedia prova para fazer depois. Ela continuou a receber bolsa por um tempo depois que ela deixou o emprego, enfim. Naquele momento eu sugeri a ele que fosse para nossa casa de campo, né? Lá tudo é muito mais agradável. E assim ele não precisava ficar ouvindo o telefone tocar toda hora e as coisas acontecendo. Mas ele não queria. Ele achava que era como assinar uma confissão de que ele realmente fez tudo aquilo. Até que nós insistimos muito e conseguimos levar ele para lá. A Miriam não saía lá de casa, ia pra lá todos os dias. Ela sempre ficava no quarto trancada com a Mariana. E aí, por um dos momentos, eu escutei até ela dizer: não vai ceder agora, hein, amiga? Ninguém vai punir dois caras por causa de um vídeo de uma suruba. A gente tem que seguir com a história do estupro. Eu tenho certeza que não houve nada. Eu sabia que era uma questão de tempo pra polícia descobrir a verdade. Com a força que os grupos tinham dado para Mariana, toda a força que ela tinha ganhado, as coisas que já haviam sido publicadas do Rafael e do Marcelo, não tive coragem para fazer nada. A história já estava muito grande, mas hoje eu me arrependo bastante. Você vê como é que essas coisas vai estragar a vida de uma pessoa, né? Os meninos que participaram ali de uma brincadeira, eram inocentes, não fizeram nada de errado, e aí caiu nessa
histeria generalizada. Você vai lá, põe um cara lá, você acha que é culpado, alguém tá com uma pedra, chama o cara de culpado, e o cara não é culpado, mas aí todo mundo já tacou pedra e já virou condenado praticamente. E os meninos participaram de uma brincadeira que não tinha muita coisa. O Rafinha entrou em depressão. Não tinha mais vontade de nada. A faculdade já não era nada. Quem é que ia ter cabeça para monografia e tudo mais, né? Também isso não faz mais sentido nenhum. Todos esqueceram dele. Ninguém procurava, nenhum amigo, ninguém. O exame de corpo de delito não apontou nada que corroborasse com o estupro. As testemunhas que estavam na festa não serviam como base para uma investigação, por conta do alto consumo de bebidas e drogas, e as imagens gravadas e divulgadas na internet não mostravam nenhum tipo de abuso físico. Alguns meses após as acusações, o caso foi então arquivado por falta de provas. Depois de alguns meses, a Mariana deixou a faculdade, ela partiu, foi embora, simplesmente passou em casa, encheu uma mochila, pegou as coisas dela, algumas, deixou as outras e foi. E ninguém sabe se ela pediu transferência, enfim, a gente não sabe dela. Eu falei com ela depois, algumas vezes. Ela voltou a estudar engenharia e ela começou a namorar de novo, né? Seguiu em frente, claro. E eu acho que todo mundo saiu perdendo com essa história. Eu não acho que ela tenha tido motivo para mentir. Acho que ela passou por muita pressão, muita humilhação. E se houve algum tipo de exagero, sei lá, alguma mentira, mas eu não acho que tenha sido por má fé. Então, logo depois que a coisa esfriou, né, a mídia quis fazer um caso, assim, fazer parecer que eles eram coitadinhos. Mas, gente, desculpa, né, não dá pra concordar com isso, né? Alguém se preocupava com a Mariana quando ela sofria bullying na faculdade? Não, né? Teve uma vez, inclusive, que jogaram uma latinha de refrigerante nela. E, assim, não foi reportado pra polícia. Eu até concordo, né, que houve uma certa pressão, né, mas ninguém fez nada. Ninguém fez nada. O conceito que nós usamos para descrever o bullying vai além da intenção do agressor. Se refere mais à capacidade e à força que uma pessoa tem de machucar a outra. De repente, aquele fortão machista que sempre dominou a escola vira o alvo de ataques pela rede, né? O agressor se torna vítima, já que a impessoalidade permite que ele seja atacado por dezenas de posts e mensagens de outras pessoas, até pessoas, de repente, que ele nem conhecia. Então surge a pergunta, né? Quem que está errado nesse caso? Quem que é a vítima real do bullying? Você vê como são essas coisas, né? É muito triste tudo que aconteceu. A gente vê o Marcelão ainda parece que está conseguindo dar a volta por cima, parece que resolveu lá com um emprego, arrumou um trabalho novo, está com uma namorada, pelo que eu fiquei sabendo. Está conseguindo se virar, mas é complicado você ver essa foto que eu tenho, que eu guardo aqui comigo, que a gente tirou 2 semanas antes da festa, mostra, né? O Marcelo conseguiu dar a volta por cima, mas o Rafinha, quer dizer, aí eu fico imaginando a mãe dele quando encontra o corpo do... Vendo essas fotos, como ele era cheio de vida, uma pessoa tão linda. Era meu filho, poxa.